Paciente com osteoporose, qual método de treinamento eles devem seguir? Excelente pergunta. O que acontece? A osteoporose, eu gosto, antes de entrar especificamente nisso, eu gosto de contextualizar para quem estiver acompanhando entender um pouco melhor. A osteoporose é a perda avançada da massa óssea, ou seja, o osso muito forte, o osso ele começa a ficar mais poroso. Justamente por isso, ósteo de osso e porose, ele vai ficando mais poroso, ele vai ficando ele vai perdendo a densidade óssea. E por que isso acontece? Pode ter fatores genéticos nisso, mas um fator importante nisso é a idade. Um fator, tem uma questão genética que pode acentuar tudo isso, mas a idade e também questões hormonais. E além de tudo isso, o fator idade e envelhecimento que entra nisso tudo. Só que aí a gente entra numa questão também que a falta de movimento faz com que a osteoporose aconteça e seja cada vez mais forte. Então, um exemplo disso, se eu sofrer uma lesão e ficar muito tempo sem contato com o chão, sem impacto, sem qualquer tipo de estímulo, e aí nisso a gente já vai desmistificar a questão de impacto aqui, tá? Sem qualquer tipo de estímulo, a gente perde volume muscular e perde volume ósseo também. E aí o que acontece? Existem mitos muito fortes em cima da questão da osteoporose. No tratamento da osteoporose, a gente precisa focar no impacto. O impacto é importantíssimo na osteoporose. As pessoas têm medo do impacto, mas a gente precisa de impacto na osteoporose. As pessoas ficam com muito medo, mas é importante ter impacto no treinamento de osteoporose. Só que agora a gente precisa definir o que é impacto. Então, um exemplo, se eu quando eu caminho para ir para o meu trabalho e para voltar, eu já tenho impacto. No meu trabalho, eu caminho, eu tenho impacto. Qualquer tipo de contato com o solo é impacto. Então, quando eu vou fazer exercício físico pode deixar, uma dieta equilibrada e tudo. Quando eu vou fazer exercício físico para osteoporose, as pessoas ficam com medo do impacto e vão para a hidroginástica. Só que na hidroginástica, você tem menos impacto do que tem na rotina diária. Então, o que é importante? É importante ter impacto, mas esse impacto precisa ser sob medida. Não é sair correndo, não é sair saltando, pulando todo dia, de todo jeito. A gente precisa de impacto e precisa de tração também. Então, o fortalecimento é importante nisso, que a ação muscular causa essa tração óssea. E aí, então, a osteoporose, a gente precisa desse treinamento que tenha impacto, mas que isso seja sob medida. Por isso que é importante que tenha o acompanhamento de um profissional, para que faça isso sob medida para cada pessoa. Porque não existe um aparelho que fale, olha, o impacto tem que ser nível tal e segue esse. Não tem como fazer isso dessa forma. É da experiência do profissional e da resposta do corpo de quem está passando por esse tratamento. Na verdade, o exercício é um tratamento, esse tratamento com exercício físico para osteoporose. E aí, a gente tem que pensar também na questão da dieta. E aí, essa questão da dieta é uma alimentação saudável. Tem que levar uma alimentação mais saudável, aquilo que eu falo sempre, comida de verdade, evitar principalmente alimentos industrializados que podem diminuir a absorção de cálcio e dos nutrientes. E se é um caso, quando existe esse diagnóstico de osteoporose, o médico faz esse diagnóstico, o médico já direciona tudo isso, ele recomenda o exercício. Aí é importante ter um profissional do exercício, um personal trainer, um profissional de educação física acompanhando e cuidando dessa programação de exercício. E, ao mesmo tempo, também é interessante ter um nutricionista direcionando a alimentação. Por quê? Porque mais importante do que qual alimento você deve comer para a osteoporose é qual você deve evitar. Porque a combinação de alguns alimentos pode interferir na absorção dos nutrientes. Então, no final das contas,
é necessário treinar quando a gente está falando de osteoporose, é necessário ter um acompanhamento profissional do exercício nisso, só que é importante também ter esse cuidado e entender que é vida normal.